Mas a maioria foi programado para dar errado. Tem gente que fala, não, eu acordo cedo, eu sou honesto, sou trabalhador, não vai vencer. Fique em paz, pode ler livro, pode fazer o que for, se não desbloquear não vai prosperar. Você tem dois tipos de pessoas, né? Aqueles que governam, os que são governados. Tem aqueles que criam as tendências, os que seguem a tendência. Tem os que produzem e os que consomem. Tem os que prosperam, tem os que reclamam. Então eu estou naquela parte do mesmo grupo onde você está, no grupo das pessoas que conhecem a sua identidade, conhecem o seu propósito, entendeu o jogo, né? A gente vive debaixo de um jogo. E se você não entender que tem como crescer no jogo, logo você vira tabuleiro para alguém sapatear em cima de você. Tem um versículo na Bíblia que fala assim, ó, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. O que significa isso? Que qualquer coisa que eu tiver envolvido vai funcionar. Então parece às vezes que algumas pessoas chamam algo de obstáculo, eu chamo de mola. Então depende do jeito que você olha. O Henry Ford falava o seguinte, Janguier, ele falava assim, que obstáculos são aquelas coisas que a gente cria quando tira o olho do alvo. Então, toda vez que acontece algo, eu uso uma técnica que eu criei, né? Coloquei o nome, que chama-se CCC, que é capturar a energia, converter a energia e canalizar essa energia. Então, capturar, converter e canalizar. Eu sempre vou dando risada, porque eu vejo gente se levantando contra e essas pessoas, a gente até precisa de assinar a carteira, né? Esse tanto de hater, esse tanto de gente que às vezes está torcendo contra, é um efeito vulcão. De um lado tem gente que está a favor de você e gente contra. Essa é a fórmula para explodir. Então uma pessoa que não tem ninguém contra, não tem ninguém criticando, eu alerto você que está assistindo. Se você não tem ninguém te perseguindo, é porque você é fraco demais. Você não está fazendo nada relevante, você não tem diferencial nenhum. Isso é assim, é dito e certo. Tem que ter gente no seu encalço, tem que ter gente incomodada com a sua fala. Só de você ser autoral como você é, Janguier, as pessoas já vão reclamar, mas de onde você tirou isso? Aí começa. Você vai falar de riqueza, aí eles vão falar que você está querendo enganar os outros. Você vai falar de tudo, aí alguém fala, senta aí, ouve a história. Era engraxate, eu era atendente de call center, você era engraxate. Eu já vigiei carro na rua. Quando a pessoa começa a ouvir, ela sensibiliza com aquilo. Mas o interessante é que se você realmente foi chamado para ser cabeça, você vai ser criticado. Então, eu pelo contrário, então eu não fico... Ai, o que estão dizendo de mim? Peraí, que consultoria gratuita que é essa? Alguém fala às vezes aí, você está assistindo esse podcast? Ah, eu tô no fundo do poço. Não tá, no fundo do poço tem uma mola. Ah, esse aqui estão tentando me parar, pelo contrário, estão te perseguindo para aumentar a sua velocidade. Então depende da cabeça que você tem. Dá para reconfigurar isso aí. Esse papo só quer ganhar dinheiro. Eu queria que você estivesse comigo. Num ano rodando dentro de um carro 40 mil quilômetros para dar palestra gratuita para os outros. Eu queria que você estivesse comigo nas milhares que eu não contei de lives. Hoje você perguntar para tanta gente aí, você vai dormir, eu tô ao vivo, e quando você acorda eu tô ao vivo na madrugada. Então as pessoas gostam de criticar o fruto, né? Mas ninguém viu a gente trabalhando na terra, ninguém viu a gente comprando semente, ninguém viu a gente fazendo essas questões, né? Mas eu gosto de gente, eu não sou motivador não, eu sou um ativador. Eu descobri, Janguier, aqui no percurso, motivação dura 30 minutos. Então eu não gosto de empolgação, eu gosto de dados. Tem uma frase... Motivação 30 minutos, ativação... É eterno. É eterno, você ativou a pessoa é igual você. Alguém pode chegar em você agora e falar, vou te dar um salário de 10 milhões por mês para você trabalhar, para você largar as suas empresas. Você largaria? Você foi ativado, você ficou bilionário, você entrou, você subiu sua frequência, então você não é bobo. Então quando você deixou isso de lado, você foi ativado, não tem retorno, pode quebrar, pode fazer qualquer coisa, sua cabeça é uma cabeça de bilhão. Então a pessoa tem bloqueio de escassez, fique em paz, pode ler livro, pode fazer o que for, se não desbloquear não vai prosperar. A pessoa tem necessidade de aprovação, ela nunca vai ser desbravadora e ousada como a gente. Ela tem que desbloquear. A pessoa tem bloqueio de paternidade, ela gosta de ter um patrão, ela gosta de ter um líder, ela gosta de ter alguém para ficar admirando, excesso de admiração. A pessoa tem problema de criatividade, é falta de afeto, falta de ter sido pegado no colo. Mas a maioria foi programado para dar errado. Né? Mas o interessante é que a gente tem algo em comum, né? Todo mundo aqui veio de baixo. E se você não ressignificar, se você não criar novas pontes neurais, você não vai vencer na vida. Não é. Tem gente que fala, não, eu acordo cedo, eu sou honesto, sou trabalhador. Não vai vencer. Se não subir a frequência. E tem a ver com o ambiente, tem a ver com o ensino. Por exemplo, pegar o livro, você vai ter a parte teórica. Tem um método que eu criei, que chama TPC, que é a teoria, ela é a menor parte. Tem a prática, que tem que ser pelo menos 20 vezes maior. E tem a constância, que é a senhora que muda a vida de qualquer um. É você ficar obstinado nisso, até isso virar realidade.
É uma coisa interessante que acontece, a pessoa quer mudar de vida, mas não tem coragem de treinar a vida que ela quer. Como que treina? Até cachorro é treinável, vocês têm que saber disso, não fiquem ofendidos. Você pega um cachorro, treina, ele vai obedecer os comandos. Você condiciona o cérebro dele. Agora, por exemplo, você quer ter uma vida de visitar, né, frequentar bons restaurantes, você não tem um dinheiro, mas veste sua melhor roupa e vai lá pelo menos tomar o suco. Começa a treinar desde o começo, porque a sua mente vai moldando para isso. Que a escassez, por exemplo, não deixa. Eu lembro, por exemplo, quando eu fui entrar na loja da Ferrari para comprar uma Ferrari, eu fiquei bloqueado. Chorei lá na porta e não tive coragem de entrar. Eu tinha acabado de sair da Artefato e gastado 3 milhões de reais só de mobília. Aí a Ferrari fica parede, assim, com o Artefato aqui em São Paulo. Eu olhei, tinha umas 6 Ferraris no salão, aí eu fiquei do lado de fora. Depois eu fui visitar isso dentro de mim. Eu contei as 6 Ferrari, falei, eu compro essas 6 Ferrari aqui, se quiser eu faço uma TED aqui agora e resolvo. Mas não tinha coragem de entrar. Me sentia pequeno para ter aquilo. E é crença, não é falta de grana. É crença. Aí depois fiquei com muita raiva e comprei a Ferrari só por causa disso. Desbloqueou. Desbloqueei, eu tenho uma oficina de luxo. Ressignificou. Tenho uma oficina, mandei desmontar ela inteira para descobrir o que tinha lá dentro, que tava me travando. Vi que era só um carro.